Olá, amiga e amiga! Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia, a matéria do segundo ano, cujo tema é DNA. Esse tema maravilhoso, essa estrutura mágica que todos os seres vivos possuem dentro do núcleo de suas células. Eu sou o seu professor Chacal para mais uma aula e bora lá! Tudo que existe no planeta Terra e vai saber onde mais, né? Porque nós não sabemos tudo. Tudo que é feito de célula tem um núcleo e dentro desse núcleo nós vamos encontrar os materiais genéticos e o material genético, a gente tem um nome mais específico para ele, certo? É o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que nós vamos ver mais detalhes agora. E a aula de hoje é sobre DNA. O DNA que está presente em todas as células de todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Você tem aí na imagem um ser humano, uma árvore, um fungo, um protista. Você tem aí um cavalo, você tem aí o cogumelo, que é um fungo. Você tem todos os tipos de seres vivos e todos eles são feitos de células e todos eles têm núcleo e todos eles vão ter no interior desse núcleo um material genético cujo nome é DNA. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, que vai ser o responsável por tudo que você tem. O DNA possui o código genético que vai ser traduzido, decifrado na proteína que vai formar o seu corpo. Muito bem! Todos nós somos feitos do mesmo material, só que construído de maneira diferente, beleza? É verdade. O que temos que saber? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, é a base de toda hereditariedade. Senhor e senhora, você é da maneira que você é, com as características físicas, com o seu jeitinho que você gosta ou não, devido às características genéticas que o senhor e senhora herdou do seu papai e mamãe. Papai contribui com 50% do seu material genético e mamãe contribui com os outros 50%. Nós somos literalmente metade papai e metade mamãe para dar origem a tudo que nós somos. E nós iremos passar metade do que nós somos através do nosso gameta, quando é homem o espermatozoide e quando é mulher pelo óvulo, para nossos filhos. O DNA é quem transmite as informações para a síntese de proteínas. Senhores, se vocês lembrarem da aula de nutrição, quando você tem lá os tipos de nutrientes, as proteínas, carboidratos, as vitaminas, sais minerais, as gorduras, essas coisinhas. Quando você tinha aula sobre proteína, você aprendia que ela tinha função plástica ou construtora. Ou seja, em miúdos, nós somos feitos de proteína. Quando você dá um tapa no seu braço e dói, você está dando um tapa num amontoado de proteínas. O seu músculo, basicamente, é feito de proteína. Actina e miosina, meu amiguinho, minha amiguinha. Nós somos feitos, basicamente, da proteína que é construída de acordo com a informação contida aonde? Aonde? No DNA que está lá no núcleo de cada uma de suas e das minhas e de todas células. Eu aprendi a fazer as proteínas do meu corpo porque está escrito a sua receitinha, o modo de fazer no DNA que está no núcleo das minhas células. Traduzindo, eu sou quem sou porque tenho as proteínas que tenho, porque só fui capaz de construí-las, porque o modo de fazê-las, a receita, estava escrita no meu DNA. Beleza? Para ficar mais claro e sintetizar a nossa aula, para ter o nosso norte, a nossa rotina. Olha que bonitinho. O DNA, que é a aula de hoje, dá origem ao outro ácido nucleico, que é o RNA, que depois dará origem à proteína. Ok? A aula de hoje é uma introdução, é uma base sobre o que é o DNA. E ficaremos nisso. A célula
Ela é feita de 3 partes fundamentais: núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Núcleo. Dentro do núcleo está só o preciosíssimo ácido nucleico chamado de DNA, o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA, que está guardadinho lá dentro, ele vai ser o portador do código genético, que nada mais é do que a receita de como construir todas as proteínas do seu corpo. E nós somos feitos de proteína, então o DNA faz nós. Beleza? Então, dentro do seu núcleo celular está o DNA. Na forma do quê? De um cara chamado cromossomo. Nós temos 46 cromossomos no interior de cada núcleo celular. Cada cromossomo é formado por DNA. O DNA está lá, compactado, em espiral, muito juntinho, muita quantidade, para formar os 46 cromossomos que nós temos. Beleza? Para ter noção, uma célula que faz parte do nosso organismo, ela é invisível a olho nu, porque ela é muito pequenininha, não é? E ela sendo muito pequenininha, peraí, o DNA que está dentro dela, formando o cromossomo, tem que ser menor do que ela, não é? Sim, mas, veja bem, se eu pegar o material genético que está compondo esses 46 cromossomos, eu pegar um DNA, juntar no outro, esticar e eu colocar agora de uma maneira que eu consiga medir, comparado com o meu próprio corpo, o DNA que está no interior de um núcleo de apenas uma única célula, nessa união dos 46 cromossomos, dá em média 2 metros de altura. Então, cada célula nossa tem pelo menos 2 metros de DNA. O que temos que saber? O DNA tem um nome. O DNA é um dos ácidos nucleicos que nós temos dentro das nossas células e o nome dele é ácido desoxirribonucleico, beleza? Ou em inglês, desoxyribonucleic acid, beleza? Ele é formado por unidades menores chamadas de nucleotídeos. Então o nosso DNA ele é formado por milhares, milhões de unidades menores cujo nome é nucleotídeo, beleza? E esse nucleotídeo também é formado por 3 pequenas partes. Cada nucleotídeo que nós temos compondo cada molécula de DNA de cada núcleo celular das nossas milhares, bilhares, sei lá, o que você imaginar de células que você tem aí, todas elas têm um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Ok? Todo nucleotídeo é formado por 3 estruturas, um fosfato que será sempre o mesmo e não vai mudar. O açúcar, que o DNA tem um açúcar chamado desoxirribose, ok? O açúcar do DNA é a desoxirribose, que dá nome ao ácido, e as bases nitrogenadas, que podem ser 4 no DNA. Tudo bem? Continuando. Olha que bonito o esquema. Nós temos então o fosfato, representado pela bola azul. Nós temos um açúcar, que é uma pentose, uma cadeia carbônica, né, feita de 5 carbonos. Pode ver que tem 5 pontinhos ali, 5 ladinhos, é uma pentose, né, vem de 5. E nós temos lá uma base nitrogenada, representada pelo retângulo verde, que nós iremos aprender agora, que podem ser 4 tipos. Ok? Preparado? Preparada? Bora! Olha que legal! Peraí, professor, existem 4 ou 5 tipos de bases nitrogenadas? Senhor e senhora, existem 5, mas nós iremos trabalhar hoje só 4, porque aquela ali vermelhinha chamada de uracila, nós iremos trabalhar com ela no RNA. E hoje estamos trabalhando o DNA. Tudo bem? Então vamos lá. Adenina e guanina são as bases nitrogenadas cujo nome é purina, beleza? São as bases purinas. Enquanto que a timina e a citosina são as bases chamadas de pirimidinas, ok? Existe uma diferença entre elas para que elas se unam, formando as cadeias de DNA, que eu vou explicar mais tarde como é que elas funcionam, ok? Então você tem a adenina, que vai se ligar à timina, e você tem a guanina, que vai se ligar à citosina. Por quê? Porque elas são diferentes. Observem essa figura. Primeira
coisa, né? Nós temos purinas em cima e pirimidinas embaixo. A adenina e a guanina são as purinas, que nós já aprendemos, e a citosina e a timina são as pirimidinas, que nós já aprendemos, e iremos juntos ignorar a uracila, porque não é a hora dela ainda. Senhores e senhoras, percebam que são diferentes. A adenina e guanina são formadas por 2 anéis, enquanto que a citosina e a timina são formadas apenas por um anel, o que as diferencia, que vai possibilitar que elas se unam. Uma purina com uma pirimidina, sempre. E sempre na mesma sequência. A de adenina com a T de timina e a Gua de guanina com a Si de citosina. Beleza? A com T, T com A, C com G, C com G, G com C. Ok? Não tem erro. Uma coisa importante que vocês já devem ter percebido é que as 4 bases nitrogenadas, a adenina, guanina, a timina e a citosina, elas são complementares, não é? Você tem as 4 bases nitrogenadas divididas em 2 grupos, as purinas, água, adenina e guanina, e as pirimidinas, que são quem? A timina e a citosina, que vão se unir. Olha a imagem aí, meu amigo, minha amiga. Percebam que existe uma complementariedade. Você vai ter o quê? Toda vez que tiver uma adenina, você vai ter uma timina se completando com ela, beleza? Uma adenina, uma timina, uma citosina, uma guanina. Então, senhores e senhoras, se você tiver, por exemplo, 10 timinas em um DNA, quantas adeninas você vai ter? 10. Se você tiver 1000 citosinas, quantas guaninas você terá nesse mesmo DNA? 1000. Um cálculo muito simples. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, em 7 de março de 1953, é somente nessa data, que James Watson e Francis Crick decifraram a estrutura da dupla hélice do DNA. Traduzindo, antes dessa data, antes desses grandes pesquisadores, não tínhamos nem ideia de como era a molécula de DNA. Ela era o quê? Algo fantasioso, não tínhamos a mínima noção que ela era feita da maneira que a figura mostra. E mais detalhes vem agora. A molécula de DNA, essa mesma que os senhores perceberam que foi descoberta aí, decifrada, né? Lá na década de 50, no século passado. Não, nada a ver, irmão. Então o que você tem? Você tem uma molécula de DNA formada pelo quê? Por 2 fitas de nucleotídeos, que são complementares, não é isso? A com T, T com A, C com G, G com C. Aprendemos as bases, não é? E você tem o que mais? Elas são espiralizadas, são em espiral, elas se enrolam. Por que a cadeia de DNA é em espiral? Resposta: para caber mais, ficar compactado dentro do núcleo celular. Beleza? Quanto mais espiral, mais compactada, maior a quantidade de DNA guardada no núcleo celular e, portanto, maior a quantidade de informação guardada naquele núcleo celular. É uma informação que depois será traduzida na produção de uma proteína que dará uma característica específica a você. Por exemplo, a cor do olho é a produção ou não de melanina na íris do olho. Se não sabe o que é íris, vai ver outro vídeo do canal. Senhores, se eu tenho no meu DNA a instrução, a receita para a produção da proteína chamada melanina, o meu corpo irá produzi-la e o meu olho será escuro. E se eu não souber fazer a melanina, o meu olho será claro. Beleza? Muito simples. Eu tenho a instrução, eu sei como fazer, irei fazer. Por que eu irei fazer? Porque a melanina é uma proteína que nos protege da radiação ultravioleta do sol. Por que nós iremos sofrer, sendo que nós temos a solução para isso no DNA, que é só produzir a melanina, essa proteína escura que está na íris, que está no cabelo e na nossa pele, para nos proteger da radiação ultravioleta do sol. Beleza? E quem não tem essa informação no seu DNA não irá ter a melanina na íris do olho e seu olho será claro. Azul, por exemplo. Ok. Ficou claro? Que bom, né?
E é só o começo, meu amigo, minha amiga. Ficamos por aqui. Espero que os senhores tenham entendido. Espero que tenha sido proveitoso. Fique aí. A próxima aula vem já já. E se inscreva no canal. Olá, senhoras e senhores, tudo joinha com vocês? Temos pela frente um desafio, um heredograma, uma herança, uma característica dentro de uma família. E nós temos que saber o quê? O genótipo e o fenótipo de todos os envolvidos. Lembrando que o genótipo é a característica que eu não enxergo, é aquela que está escrita no seu DNA. Tá vendo esse quadrinho aqui? Tá vendo? Ó, XY, XX. Tá vendo aqui o alelinho Dzão, alelinho Dzinho? Isso aí é o genótipo que eu não enxergo quando eu olho para uma pessoa. Enquanto que essa característica que está aqui do lado é o fenótipo e ela eu enxergo. Beleza? Se uma pessoa é daltônica ou não, se ela consegue discernir todas as cores, né, que ela vai enxergar em algum lugar, se o cérebro dela interpreta da maneira correta ou não, certo? Isso aí vai ser uma característica fenotípica, beleza? Algo que eu sei, eu enxergo, é alguma coisa que você nota a pessoa que ela tem, beleza? Então vamos lá. O que nós faremos logo de cara quando você pega um heredograma, que é, né, a maneira de você demonstrar uma característica dentro de uma família, como uma árvore genealógica, já tivemos essa aula. Então você olhou. Você tem dois tipos de heredograma, lembra? O autossômico e o ligado ao sexo, certo? Como que você vai trabalhar? Se ele for o autossômico, você vai trabalhar com azão, 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 azinho e azinho, azinho, lembra? Pode ser bezão, 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 bezinho, pode ser cesão, cesão, pode ser a letra que você quiser. Mas quando você fala com uma característica ligada ao sexo, aí você tem que colocar o cromossomo sexual, que é o XX para a mulher e XY para o homem. Beleza? Como que você sabe para começar a trabalhar? E esquece que eu coloquei a legenda, e esquece que eu coloquei o quadro de fenótipo e genótipo. Você só tem o heredograma. Como é que você sabe como é que você vai trabalhar? Olha para ele e vê. Responda uma pergunta. O fato de você ser homem ou mulher fez com que você tenha mais ou menos essa característica? Influenciou o fato de você ser homem aqui para que você seja daltônico, no caso? É só você reparar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 homens nessa família. E dos 5 homens, 3 são daltônicos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 mulheres nessa família. E quantas são daltônicas? Nenhuma. Beleza? Então, claramente está condicionada ao sexo. Ou seja, o sexo, o gênero, o fato de você ser XX ou XY influencia sim diretamente se você vai ter ou não a característica, ok? Então vamos trabalhar com herança ligada ao sexo, então vamos trabalhar com esse tipo de genótipo aqui. No caso, é o daltonismo, porque eu estou dizendo que é daltonismo, tá bom? Olha a legenda aqui, ó, é fácil. Só de olhar, eu sei quem é daltônico. Ele e ele. O homem ou é daltônico ou não é, certo? Então esse cara e esse cara não são daltônicos, são pessoas normais, entre aspas, beleza? Enquanto que essa mulher, essa e essa, eu tenho certeza que ela não é daltônica, mas eu não sei se ela é uma mulher normal ou se ela é uma mulher normal portadora, ok? Então eu sei o fenótipo dela? Não. Eu sei o genótipo dela? Não. Então, logo de cara, qual vai ser a nossa problemática? Essas mulheres aqui. Porque o homem é muito fácil, tá? Vamos trabalhar. Primeira coisa, começando a nossa atividade. Primeira coisa, você vai numerar esse heredograma, beleza? De cima para baixo, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 indivíduos nessa família, certo? Vou colocar já o meu quadro aqui, que eu tanto gosto. Genótipo primeiro, né? Eu sempre erro. O genótipo antes e o fenótipo depois, tá? Vai ficar bem bonitinho. Faço uma linha gigantona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tá, tudo bem. Agora, o que você sabe? Eu sei quem é homem e eu sei quem é mulher. Então, vamos colocar XX para mulher e XY para o homem? Vamos. Homem, XY. Mulher, X. É muito fácil. Homem, XY. Mulher, XX. Homem, XY. Mulher, XX. Homem, XY.
Mulher XX, homem XY e mulher XX. Eu coloquei aqui para visualizar, mas eu vou colocar aqui já, né? Ah, tem que colocar o número, eu sempre esqueço. número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, 8, 9. 10. Então vamos lá. O primeiro cara aqui, ó, ele vai ser o quê? O genótipo dele, ó, genótipo dele vai ser XY, certo? Porque ele é homem. Essa aqui vai ser mulher, XX. O número 3 é homem, XY. O 4 é mulher, XX. O 5 é homem, olha que legal. O 6 é mulher. O 7 é homem. O 8 é mulher. O 9 é homem. E o 10 vai ser mulher. Ó, doeu fazer isso aí? Eu acho que não. O fenótipo. Ué, eu vou colocar já quem é homem e quem é mulher, beleza? Vou fazer em vermelhinho aqui, ó. Então, o primeiro cara é homem, vou colocar H só porque eu tenho preguiça, e a mulher eu vou colocar só M de mulher porque eu tenho preguiça também. O 3 vai ser homem, o 4 é mulher, o 5 vai ser homem, o 6 é mulher, o 7 vai ser homem, o 8 é mulher, o 9 vai ser homem e o 10 é mulher. Fiz tudo o que dava para fazer até agora, né? Será que eu pensei para fazer isso? Nem pensei, acredita? Foi instinto. Foi só olhar e fazer. Aham, sei. Vamos lá. O que você sabe? Eu sei o genótipo dos homens. Eu sei o fenótipo dos homens porque é só olhar a legenda. Quando o homem é normal fica assim, quando o homem é daltônico fica assim. Acabou. Olha o quadro. Homem normal é XDzão. Homem daltônico, cadê? Homem daltônico é XDzinho e acabou. É só fazer. Esse cara é daltônico, XDzinho. Esse cara é normal, XDzão. Esse cara aqui é daltônico, XDzinho. Esse aqui é normal, XDzão. Esse aqui é daltônico, XDzinho. Acabou. Vou colocar aqui na resposta. Então, ele é XDzinho. Então, esse homem aqui é daltônico. Porque eu tenho preguiça, vai ficar só assim. O número 3 aqui, ele é normal, XDzão. Então, é o homem normal. O número 5, ele é daltonismo. Então, ele é XDzinho, ele é daltônico. O número 7, ele é normal, XDzão. Então, ele vai ser normal. O número 9, pintadinho, então ele é daltônico. Então, é XDzinho. Então, ele é um homem daltônico. Percebeu que eu já respondi quase toda a atividade? Se fosse uma prova, hein? Que beleza, hein? Agora falta as mulheres. Perceberam que tem alguma mulher daltônica aqui? Tem alguma mulher daltônica aqui? Não tem não, né? Todas elas ou são normais ou são normais portadoras, certo? Só tô olhando a legenda. Se ela é uma mulher normal, ela é XDzão, XDzão. Se ela é uma mulher normal portadora, ela é XDzão, XDzinho. Eu sei, a priori, no primeiro momento, eu não sei qual é o genótipo delas. Mas o que eu consigo observar que é bem fácil? Tá vendo a primeira letra aqui, ó? O XDzão logo de cara? É o mesmo, não é? Tá vendo que só muda a segunda letra, que é o Dzão ou Dzinho? Então eu posso ousar fazer isso? XDzão eu não sei. XDzão eu não sei. XDzão eu não sei. Errei. XDzão eu não sei. XDzão eu não sei. Eu posso fazer isso, né? Porque eu não estou errando, né? Eu só não sei a segunda letra. A questão agora é a única parte que a gente tem que pensar, que é dedução. Vamos deduzir. Pensa assim, esse cara não é daltônico? Ele não é filho desse casal? Ele não recebeu o Y do papai? Então esse X teve que vir de quem? Da mamãe. Então esse XDzinho teve que vir da mamãe. Então ela é XDzão, XDzinho. Tá vendo? Essa mulher aqui, ela é mãe dele, não é? Ela não é mãe dele? Ele não recebeu o Y do pai? O XDzinho tem que ter vindo de quem? Tcharam! Da mãe. Aê, que beleza, não é? Que felicidade. Deixa eu ver quem mais. Essa aqui. Ela não é filha dele? Ela é filha dele. Ele é homem. Ele mandou o Y para a filha mulher dele? Não. Para ser menina, ele tem que ter mandado o X. E o X dele vem com o presentinho, que é o Dzinho, que é o alelo para o daltonismo. E vai vir para cá.
XDzinho. Agora faltou esse e esse. Meu Deus, peraí. Essa mulher, ela tem o primeiro XDzão, mas aí tem esse X aqui. Será que veio daqui ou será que veio daqui? Eu não sei. O pai com certeza mandou o XDzão, mas a mãe pode ter mandado XDzão ou XDzinho. Tá vendo? Então esse aqui, eu não sei. Esse aqui, a mesma coisa. O XDzão pode ter... Veio do pai, porque o pai só tem isso. A mãe vai mandar o XDzão ou XDzinho. Eu também não sei. Beleza? E acabou. É só colocar a resposta aqui agora. O 2 vai ser o quê? Ó? XDzão, XDzinho. Mulher normal portadora. O 4 vai ser XDzão, XDzinho. Uma mulher normal portadora. Aqui já foi. Ah, não, já foi não. O 4, 5, 6. O 6 vai ser XDzão, XDzinho. Uma mulher normal portadora. O 8 e o 10. Ó, o 8 eu não sei. Nem o genótipo e nem o fenótipo. E o 10 eu não sei. Nem o genótipo e nem o fenótipo, e eu encerro essa atividade aqui de heredograma com uma herança ligada ao sexo. Lembrando que tudo isso aqui é DNA, característica genética, que papai e mamãe passou para você e que vocês vão passar para os seus filhos. Beleza? Tranquilo? Eu espero que sim. Fiquem bem e tchau, tchau!